Olá, gente, como estão? Boa tarde para todos vocês, certo? Então, vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências. E hoje vamos falar a respeito das plantas. As plantas são seres vivos que fazem parte do reino plantário. Elas se destacam por serem formadas por células, por muitas células, e em sua grande maioria realizarem a chamada fotossíntese, que garante a produção do seu próprio alimento, o qual é necessário para o seu crescimento e desenvolvimento. De uma maneira geral, podemos dizer que a maioria das plantas apresenta como partes básicas a raiz, o caule e as folhas. Agora vamos ver algumas características de cada parte. A raiz é a estrutura responsável por garantir a absorção de água e nutrientes do solo e também garantir sua fixação no substrato. Algumas raízes atuam ainda acumulando substâncias de outras plantas. As folhas, elas são responsáveis pela fotossíntese, por meio da captação da luz solar necessária à produção de seu próprio alimento, pela respiração e transpiração, funções primordiais de um ser vivo no reino vegetal. O caule, que é responsável pela sustentação da planta e pela condução das substâncias que devem ser levadas para todo o vegetal, incluindo as seivas, que é o alimento das plantas. Os vegetais conseguem sintetizar o próprio alimento através da fotossíntese. Eles necessitam de inúmeros nutrientes para manter seu metabolismo, conseguir crescer e gerar sementes. O vegetal capta água através de suas raízes e essa água é conduzida até as folhas através da seiva bruta. Tendo gás carbônico, água, energia luminosa e clorofila, o vegetal consegue realizar a fotossíntese. Um dos produtos da fotossíntese é o oxigênio, que é consumido pelo vegetal para realizar a respiração e também é liberado na atmosfera e utilizado por organismos aeróbios. O outro produto da fotossíntese é a glicose, que é utilizada pelo vegetal e distribuída pela seiva elaborada às demais partes das plantas, suprindo suas necessidades metabólicas. Ao falarmos de nutrição, estamos nos referindo à absorção dos nutrientes minerais essenciais para que a planta se desenvolva. Os nutrientes minerais são classificados em macronutrientes, que são elementos básicos necessários em maior volume às plantas. Exemplo: carbono, oxigênio e hidrogênio. E micronutrientes, que são utilizados em pequenas quantidades pelos vegetais. Exemplo: cloro, o ferro e zinco. Para se manterem, muitas vezes as plantas precisam se adaptar ao ambiente em que vivem. Existem algumas com características próprias para a nutrição, como as epífitas, as aquáticas, as que vivem em lugares muito secos, as parasitas e as carnívoras. As plantas epífitas se encontram em locais com formações vegetais muito densas. Por isso, se instalam em cima de outras plantas para receber melhor e com mais intensidade a luz solar. Algumas até desenvolvem estruturas em forma de copo, como um meio para se adaptar e receber melhor a água das chuvas. As plantas aquáticas, elas requerem adaptações especiais para viverem submersas na água. Consomem o gás oxigênio dissolvido na água para a sua respiração e liberam, através do processo fotossintético, cerca de 70 a 90% do oxigênio contido na atmosfera.
As plantas que vivem em lugares muito secos, elas desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. Por isso, as folhas se apresentam em forma de espinhos e os caules armazenam a água. As plantas carnívoras ou insetívoras não conseguem retirar do solo todos os sais minerais necessários para o seu desenvolvimento. Por isso, capturam pequenos animais, pequenos insetos, aracnídeos e até mesmo répteis, anfíbios e aves para conseguir os nutrientes de que precisam. Apenas essas plantas são produtoras e consumidoras ao mesmo tempo. As plantas parasitas são assim chamadas porque não produzem seu alimento, mas retiram de outras plantas o que precisam. As plantas das quais elas retiram o alimento são chamadas de plantas hospedeiras. Agora, a tia pede que vocês façam a leitura das páginas 108 a 113, que juntem o entendimento de vocês com a explicação de tia Val e realizem a atividade da página 114 e da página 115. E tia fica no aguardo para fazer a correção juntamente com vocês. Crianças, vamos conhecer um pouco sobre as plantas. Todas as plantas estão adaptadas aos meios em que vivem. Os cactos vivem em ambientes que falta água. Suas folhas são transformadas em espinhos, assim não perdem água. Algumas plantas vivem em solo lodoso e ficam com as raízes aéreas, melhorando a fixação, como as árvores nos mangues. Plantas de folhas grandes são próprias de clima úmido e de regiões chuvosas, como é o caso da bananeira. Nas regiões chuvosas apresenta uma atmosfera com uma umidade bastante alta. Grande parte da chuva volta para o ar. Nesses ambientes possuem folhas bem desenvolvidas. Existe uma infinidade de árvores e plantas da Mata Atlântica, como os ipês, e as bromélias, que são as plantas epífitas. O que são plantas epífitas? São plantas que necessitam da árvore para sobreviver, mas não prejudicam os hospedeiros. Quando as plantas prejudicam os hospedeiros, elas são chamadas de parasitas, né? Muito bem, Florestan. As plantas obtêm a sua energia através da fotossíntese. A fotossíntese é um dos mais importantes fenômenos da biologia e tem importância não só para as plantas, mas também para todos os seres vivos. Com água e energia solar, as plantas retiram constantemente dióxido de carbono e devolvem oxigênio livre, garantindo a nossa respiração. Vejam essa experiência. Coloque uma folha num copo com álcool e em pouco tempo vocês vão ver que toda a cor da folha sairá no álcool. Essa é a clorofila das folhas. Cultivar uma planta sem conhecer o seu corpo é o mesmo que tentar chegar a algum lugar sem conhecer o caminho. Pode dar certo ou não. A planta ser viva assim como o homem, a planta é dividida em partes, com funções definidas, que devem ser muito bem cuidadas. A planta é composta de raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A raiz é a parte responsável pela alimentação. É através da raiz que a planta absorve água, sais minerais e conduz matéria orgânica até o caule. Ela funciona também como despensa, guardando reservas de nutrientes. O caule é a espinha dorsal da planta, mantendo-a ereta. O caule tem várias denominações. Nas árvores chama-se tronco, haste nas plantas rasteiras e tenras, estipe nos coqueiros e palmeiras, e como, quando dividido em nós e entre nós. O caule pode ainda ser chamado de estolão, nas suculentas e trepadeiras, e quando modificado conhecido como rizoma, bulbo, gavinha ou espinho. As folhas são responsáveis pela fotossíntese, respiração e transpiração, funções primordiais de um ser vivo do reino vegetal. Geralmente são constituídas de lâminas e pecíolos, cabinho que a une ao caule. Representam-se de várias formas, lineares, oblíquas ou lanceoladas. Quando uma flor desabrocha, significa que está pronta para reproduzir-se.
Com a parte masculina e a feminina perfeitamente estruturadas, os agentes da natureza conseguem depositar o pólen no estigma, fecundando o óvulo e o ovário. Quando a planta dá uma flor, está em sua fase mais crítica, pois direciona toda a energia a essa atividade. O fruto é o ovário fecundado que se incumbe de proteger a maior riqueza de uma planta, a semente, guardando-a em seu interior. Homens e animais que se alimentam dele transportam sementes para os outros locais, ampliando a proliferação das espécies. Minha avó faz um chá de plantas que cura resfriado. Bia, os remédios basicamente são feitos de plantas. A maioria das plantas são medicinais. As plantas medicinais são plantas que contêm substâncias bioativas. Muitas dessas plantas são venenosas ou tóxicas, devendo ser usadas em doses muito pequenas para terem o efeito desejado. Na realidade, toda planta, mesmo alimentícia, pode ser potencialmente tóxica dependendo da dosagem. Existe um grande número de plantas medicinais em todo o mundo, usadas desde os tempos pré-históricos na medicina popular por diversos povos. As plantas medicinais são utilizadas na medicina atual, fitoterapia, em diversos países, incluindo o Brasil. Vocês querem um chazinho de folha de maracujá?